Você já parou para pensar no que realmente acontece com o nosso cérebro no exato momento em que a vida termina? Será que tudo apaga de uma vez? Ou será que existe um último lampejo, um instante em que o cérebro ainda tenta entender o que está acontecendo? E se eu te disser que a ciência já registrou o que acontece nos últimos segundos de consciência humana? Prepare-se, o que você vai ouvir agora é realmente baseado em dados científicos, mas com detalhes que parecem saídos de um filme. Hoje, no Segredo dos Fatos, vamos descobrir o que acontece dentro do cérebro quando morremos. E acredite, a verdade é mais estranha do que a ficção. Tudo começa silenciosamente. O coração diminui, o ritmo, a pressão cai e o cérebro, que consome quase 20% de toda a energia do corpo, começa a entrar em colapso. Sem oxigênio e sem glicose, os neurônios, essas pequenas centelhas que criam nossos pensamentos, lembranças e emoções, entram em desespero. Imagine uma cidade inteira apagando aos poucos. Primeiro, os postes piscam, depois as luzes das casas apagam e, por fim, o centro da cidade mergulha na escuridão. É assim que o cérebro morre, bairro por bairro, área por área. Mas antes do apagão total, algo impressionante acontece. Pesquisadores descobriram que quando o fluxo sanguíneo diminui, o cérebro libera uma descarga de energia, como se tentasse desesperadamente manter o sistema ligado. Essa é a primeira luta pela sobrevivência da consciência. É justamente nesse ponto que muitas pessoas que quase morreram relatam visões, um túnel de luz, sensações de flutuar ou rever toda a vida num instante. A ciência explica, essas imagens não vêm do além, mas de regiões específicas do cérebro, como o córtex visual e o hipocampo, que entram em hiperatividade quando estão sem oxigênio. É como se o cérebro estivesse reeditando os últimos arquivos da memória, um filme da vida rodando pela última vez. Se você gosta de entender os mistérios da mente humana e quer continuar descobrindo fatos que quase ninguém explica, já deixa o seu like agora, porque assim o YouTube entende que você quer ver mais histórias como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te deixar em choque. Agora chegamos ao momento em que o coração para completamente. E aqui está o mais curioso. Mesmo com o corpo oficialmente morto, o cérebro continua funcionando por alguns segundos. Um estudo da Universidade de Michigan mediu a atividade cerebral de pacientes nos segundos após a parada cardíaca. E o que aconteceram foi surpreendente. Ondas cerebrais gama, associadas à consciência e à percepção, aumentaram até 30 segundos depois que o coração parou. Ou seja, o cérebro ainda está processando informações, ainda há energia, ainda há talvez pensamento. Imagina um avião em pane. Os motores param, mas ele ainda plana por um tempo antes de cair. É o cérebro planando entre a vida e o fim. Alguns cientistas acreditam que esse momento pode explicar as experiências de quase morte, a sensação de paz, a luz no fim do túnel, ou até aquela impressão de assistir à própria morte de fora do corpo. Pode ser apenas uma ilusão elétrica ou uma forma do cérebro tentar suavizar a transição final. Curioso, né? A morte não é um clique. É uma sequência, um processo em que o cérebro parece encenar com precisão milimétrica e, em alguns casos raros, como apontam registros clínicos, a atividade cerebral pode durar até 2 minutos, em que o corpo está morto, mas o cérebro ainda pensa. E então chegamos ao ponto máximo. O momento em que não há mais retorno. Sem oxigênio, as mitocondrias, as fábricas de energia das células,
falham, as conexões neurais se desfazem e a chamada morte cerebral é declarada. Mas aqui vem outro detalhe que pouca gente sabe. Mesmo após a morte cerebral, alguns genes continuam ativos por horas. Eles tentam reparar o dano como se parte do corpo ainda não tivesse percebido o fim. É como um exército lutando depois que o general já caiu. Uma resistência silenciosa. O cérebro morre, mas a matéria ainda reage. E aos poucos, tudo se apaga. O que aprendemos com isso tudo? Que a morte não é um botão sendo desligado, mas um processo complexo onde o cérebro luta, reage e até cria uma espécie de último show de luzes. E talvez, de certa forma, esse brilho final seja o modo da mente dizer adeus. O mais incrível é que nesses segundos finais a ciência e o mistério se encontram, e é justamente nesse ponto onde a vida e a consciência se cruzam que surgem os maiores segredos da humanidade. No segredo dos fatos, a verdade é mais estranha do que a ficção. Se esse vídeo te fez refletir, dá aquele like agora, compartilha com alguém que também se pergunta sobre o que vem depois e se inscreve no canal, porque aqui a cada semana a gente revela mais um mistério do universo. Até o próximo vídeo e lembre-se, a mente pode continuar por mais tempo do que você imagina.